A ceifa e a vindima, que está em Apocalipse 14, versículos 14 a 20, fala sobre a colheita do fim dos tempos. A ceifa representa a colheita dos justos, enquanto a vindima representa a colheita dos ímpios. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre os enigmas que tem nesse texto, que são muitos. Através de cada um desses símbolos, existe uma mensagem de Deus aos nossos corações e que precisam ser decifrados, desvendados sob a luz do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, a partir do versículo 14. O texto diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem o semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Aqui nós vemos uma nuvem branca, né? Que simboliza a glória e a majestade divina. Todas as vezes em que nós vemos na Bíblia, ou em sonhos, revelações, profecias, nuvem, fumaça, está ligado à glória de Deus, à presença de Deus, tá bom? Essa manifestação da presença de Deus. Nós também vemos isso em Daniel 7, versículo 13 e Mateus 24, 30. Depois diz uma expressão semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é visto pelos judeus como alguém escolhido por Deus para estabelecer o seu reino na terra, derrotar as forças do mal e trazer salvação ao povo de Deus. Então, está falando aqui do Messias. E essa palavra, Filho do Homem, está revelando a humanidade do Messias. Nós vemos em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui está revelando a natureza humana de Cristo. Ele sendo Deus, aqui nós vemos a sua natureza divina. No Evangelho de Lucas, nós também vemos esse retrato da humanidade de Cristo, né? Lucas escreveu de uma maneira incrível sobre o sofrimento de Jesus, revelando ali, né, a sua dor, o seu cotidiano, a sua vida, suas emoções. Nós podemos ver que o nosso Senhor, ele realmente se manifestou em carne. Então, ele é o Filho do Homem, o Messias. Depois nós vemos coroa de ouro, que representa a realeza e a autoridade soberana de Cristo. Quando nós vemos uma coroa em sonhos também, isso está falando sobre honra. Né? Depois aqui aparece uma foice afiada. A foice é um instrumento agrícola usado para colheita. Então aqui está dizendo que o juízo divino chegou. Então, Cristo está pronto para colher a terra. E isso indica que o tempo do juízo chegou. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. Então, aqui está dizendo, esse outro anjo que saiu do templo. Quem é ele, né? Esse anjo, ele faz parte do ministério da comunicação celestial, que é comandado por Gabriel. Gabriel é um príncipe que assiste diante de Deus. Esse príncipe, ele comanda outros, que está ligado a esse ministério da comunicação, que é ele que traz as mensagens divinas aos homens. Então, o templo que ele sai é o lugar onde Cristo faz o seu serviço sacerdotal intercedendo pelos santos. É onde Cristo está hoje, né? Ele está à destra de Deus, mas ele também está fazendo o seu serviço sacerdotal. Como que nós sabemos isso? Quando a palavra revela que ele está intercedendo por nós. Quando ele ali se coloca como nosso advogado diante de Deus, né? O advogado dos santos, dos seus servos. E algo também interessante, que esse templo ele vai ser fechado no período da grande tribulação. E o que isso significa? Que o período da intercessão vai ser fechado, porque nesse momento a ira de Deus vai descer forte sobre a terra. E não vai ter mais como as orações chegarem até o templo, porque vai ser um período de julgamento, de juízo. Tá? Então vamos lá. Depois a gente vê no versículo, clamando com grande voz. Então está dizendo que a mensagem é urgente.
e que vem de Deus, né? Lança tua foice e ceifa. A ceifa representa o momento do juízo, onde os justos serão separados para a vida eterna. Pois já a seara da terra está madura. Palavras desse anjo, né? O que ele quer dizer com isso? Os crentes já estão prontos. O tempo de Deus chegou. E os eventos escatológicos, né? Os eventos proféticos estão prontos para serem cumpridos. Então, você vê como que a interpretação desses símbolos, desses enigmas, dão uma clareza quando nós lemos o texto. Continua no versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Bem, meteu a foice, está dizendo que Cristo está executando o juízo sobre a terra. Depois fala, a terra foi ceifada, né? Colheita, então, já foi realizada. Então, significa que o cumprimento do plano divino foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Essa é uma das funções de Cristo, é executar o plano divino. É por isso que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele foi o início da criação e ele vai concluir todas as coisas. Versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, e ele também tinha uma foice afiada. Agora, um outro anjo. Que anjo é esse? Diferente do primeiro, esse anjo, ele faz parte do Ministério da Defesa. Por que nós sabemos isso? Porque esse anjo, ele está relacionado ao juízo. Ele vem com a foice afiada. Então, o Ministério da Defesa é comandado por Miguel, ele que também é um príncipe diante de Deus. Então, essa foice afiada simboliza um novo ato de julgamento, mas não para os justos, agora são para os ímpios. Versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com um grande clamor que tinha foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Bem, vamos por parte. Do altar, né? Esse anjo que sai do altar, ele tem um poder sobre um dos elementos da natureza, que é o fogo. E está fazendo uma possível referência ao altar de incenso, onde ele também está. Que em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, fala do anjo que pegou as orações dos santos e misturou com incenso e fogo e lançou sobre a terra. Tem muita indicação de ser esse anjo. E também o mesmo que vai estar executando os ímpios lá no lagar da ira de Deus, que é no lago de fogo e enxofre. Por que isso, né? Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, né, majestade, ele estabeleceu hierarquias para que ele pudesse colocar ordem, controlar o universo. Então imagina um anjo que está ligado à comunicação, ele tem que fazer o juízo ao mesmo tempo. Não tem muita coerência. Então Deus, ele traz, né, os seus anjos, cada um com seu propósito, eles servem a Deus. Depois aqui nós vemos, né, esse anjo que tem o poder sobre o fogo, ele está envolvido no julgamento final. Vindima os cachos da vinha da terra. A vindima é a colheita das uvas, que aqui representa os ímpios sendo preparados para o julgamento. As suas uvas estão maduras. O que é isso? Assim como a seara indicava que estava maduro o tempo para o juízo dos justos, né? As uvas mostram que a medida da iniquidade dos ímpios se completou. Então, não tem mais como esperar. A medida que transborda já foi. Então, o Senhor, ele precisa fazer o seu julgamento, né? Decretar o seu juízo sobre os maus. Versículo 19. E o anjo do Senhor lançou a sua foice à terra, e vindimou a vinha da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus. Vindimou a vinha da terra. Significa que o juízo divino sobre os ímpios é iniciado. A vinha aqui representa o mundo rebelde contra Deus. O grande lagar da ira de Deus é o lugar onde as uvas, os ímpios, serão esmagados para extrair o suco. Aqui simboliza a destruição dos ímpios no juízo final.
né? Que também aparece em Isaías 63, versículos de 2 a 6. Então, onde Deus vai fazer com que os ímpios vivam eternamente nesse tormento, tá? Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui eu preciso parar para trazer uma explicação importante, porque todas as vezes que nós lemos um texto em que fala sobre o juízo de Deus, ele também pode estar ligado a um juízo dentro de alguma dispensação. Por que isso? Porque Deus ele estabelece o seu julgamento sempre no final das dispensações. Que eu tenho um vídeo onde eu falo sobre as 7 dispensações da obra de Deus para resgate da humanidade, sendo que nós estamos vivendo hoje na dispensação da graça. Tem a dispensação do milênio, que é a 7ª dispensação, e após isso que é o juízo final. Então aqui, esse texto também está dizendo sobre a batalha do Armagedon, e eu vou explicar por quê. O lagar foi pisado fora da cidade. A batalha que vai acontecer, em que Cristo vai descer dos céus para estabelecer o seu reino milenar, vai ser lá no Megido. E o Megido é fora da cidade de Jerusalém. Então você vê que isso tem tudo, esse versículo tem tudo a ver com a batalha do Armagedon. Então os ímpios não vão morrer dentro da cidade de Jerusalém, porque lá é santo, lá é terra santa, lá é a cidade do Senhor. Então vai acontecer fora, tá? Então você vê que a mensagem ela tá ligada. Aí aqui diz que saiu sangue do lagar. Então fala de uma enorme matança dos ímpios nesse juízo. Até o freio dos cavalos, a magnitude da destruição. Fala que vai ser um derramamento de sangue imenso. 1.600 estádios, aproximadamente 300 quilômetros. Então, que está simbolizando esse espaço em que os ímpios vão cair mortos, tá? Bem, a ceifa e a vindima, ela nos lembra que todos vão colher o que plantam. E nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa semeadura. Se nós fizermos uma semeadura, um plantio, né, ruim, nessa breve vida que nós temos, nós vamos colher coisas muito ruins. E não pense que não vai ser nessa vida, não. Tem pessoas que acham, não vai colher nada. Os ímpios continuam fazendo as coisas erradas e eles não colhem nada. Não, colhem sim. Colhem sim. Deus é que sabe o tormento que eles vivem com a cabeça no travesseiro. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Não só aquilo que nós fazemos para nós mesmos, mas aquilo que nós vamos fazer e que vai afetar, né, lá no juízo final. Nós precisamos examinar nossas vidas. Estamos produzindo frutos de justiça ou permitindo que o pecado cresça em nós? Precisamos fazer essa avaliação. Por quê? Porque para os fiéis a promessa de salvação é a eternidade com Deus. E para os ímpios? Há o aviso de juízo e separação eterna, que é a segunda morte. Então, que possamos viver com urgência, no intuito de compartilhar o Evangelho e ir buscando ser colhidos como trigo na ceifa final.